Era uma história muito louca. Minha namorada foi dada como desaparecida. Eu quase enlouqueci e 2 anos depois eu recebi uma mensagem dela. Desde a infância eu sempre tive dificuldade de me comunicar com outras pessoas. Eu me sentia desconfortável na companhia dos outros e tenho medo de multidões. Isso se chama transtorno de ansiedade social ou simplesmente sociofobia. O mundo moderno me permite viver confortavelmente com essa doença. Tudo que eu preciso pode ser entregue na minha casa, posso estudar em casa e me comunicar com meus amigos pela internet. Por falar nisso, conversar com os amigos não é um problema, pois não tenho nenhum amigo. As únicas pessoas com as quais eu me comunico são os caras de um grupo que tem o mesmo problema que eu. Foi através desse grupo que eu conheci a Alice. Ela tem 17 anos, é muito bonita e é divertida também. Às vezes eu até me perguntava como ela poderia ter problemas para se comunicar, já que era tão alegre e cheia de energia. E eu fiquei ainda mais surpreso quando ela quis ter um relacionamento à distância comigo. Ela morava em Nova York, do outro lado dos Estados Unidos. Mas eu não reclamei. Nós passávamos muito tempo juntos, trocando mensagens e fazendo videochamadas. De modo geral, nós tínhamos um relacionamento saudável, considerando que ambas as partes eram sociofóbicas. Um dia, ela me disse que seus pais iriam se mudar para a China e que eles a levariam para lá também. Ela me convenceu de que a única coisa que mudaria em nosso relacionamento seria o fuso horário, mas mesmo assim eu senti uma coisa estranha, como se uma pessoa muito próxima estivesse me abandonando. O dia da partida chegou. Ela literalmente me informou sobre cada passo. Nós saímos de casa, entramos no táxi, chegamos ao aeroporto. A última mensagem que eu recebi dela foi: acabamos de entrar no avião, vou desligar o celular. A próxima mensagem que você vai receber será da China. O voo foi longo, eu esperei durante muito tempo por uma mensagem, mas ela não veio. Nem no dia seguinte. E fiquei preocupado. E se alguma coisa tivesse acontecido com a Alice? Eu verifiquei todos os voos de Nova York para a China. Todos os aviões haviam aterrissado com sucesso. Aí eu passei o dia inteiro lendo as notícias chinesas e procurando por alguma manchete sobre acidentes. Mas não encontrei nada, e isso me deixou ainda mais nervoso. Um dia depois eu resolvi agir. Foi assustador, mas eu enfrentei minha sociofobia, saí de casa e fui à polícia. E nem sabia o que tinha ido fazer lá, mas não poderia ficar parado em casa esperando. Quando entrei na delegacia, eu falei com um policial. Com licença, eu tenho um caso de urgência. Minha namorada desapareceu, você tem que me ajudar. Eu comecei a ficar muito apreensivo. O policial me sentou em uma cadeira e me acalmou. Ele perguntou o nome dela e onde eu havia visto pela última vez. Alice, ela estava em Nova York. Eu namorava com ela pela internet e 2 dias atrás ela viajou com os pais para a China. Desde então, ela não ficou mais online. Alguma coisa deve ter acontecido com ela. O policial deve ter pensado que eu era algum cara estranho que tinha levado um fora de uma garota pela internet e disse que eles não poderiam fazer nada, pois ela havia viajado com os pais, então, tecnicamente, ela não estava desaparecida. Mas se alguma coisa tivesse acontecido com eles na China, eu poderia descobrir através da embaixada americana na China. Então, esse foi o meu próximo passo. Eu enviei uma solicitação para o consulado, mas por não ser parente, eles não poderiam me fornecer nenhuma informação, a menos que eu provasse que a família dela me conhecia. Esse era o problema. Já fazia 1 ano que estávamos juntos, mas tudo que tínhamos em comum era uma conversa no Messenger, cheia de memes e milhares de minutos em chamadas no FaceTime. Sem fotos juntos, sem qualquer outro contato, e eu nem mesmo sabia como era a aparência dos pais dela. Foi a primeira vez que eu percebi que éramos só fantasmas na vida um do outro. O consulado rejeitou meu pedido. Naquele momento eu fiquei com raiva de todo mundo. Ninguém se importava com nada. É por isso que a sociofobia existe, porque as pessoas são más e egoístas. Eu fiquei desesperado. Minha última alternativa seria um detetive particular, que pelo menos faria isso por dinheiro. Eu encontrei um na internet, expliquei meu problema e contei tudo o que eu sabia. Ele me garantiu que levaria no máximo 1 semana para resolver o caso. Todos os dias eu ficava com os nervos à flor da pele. Eu estava apreensivo o tempo todo, dormia mal e perdi o apetite. Eu tentava me acalmar com a ideia de que, pelo menos em breve, saberia o que tinha acontecido. A ligação do detetive me acordou cedo na manhã seguinte. Ele me disse algo que eu não esperava ouvir. Alice e os pais dela não haviam saído dos Estados Unidos. Eu disse, o quê? Tem certeza? Absoluta. Eles voaram para outro estado, mas voltaram 2 dias depois. Eu fiquei em choque. Por que então ela não ficava online? Por que ela havia mentido para mim? O que estava acontecendo? Eu estava morrendo de raiva e não iria deixar barato. Eu queria uma explicação. Então comprei uma passagem para o próximo voo para Nova York e no dia seguinte eu já estava lá.
Pra falar a verdade, eu nem tinha pensado no que dizer pra ela. Eu só queria me encontrar com ela e olhar nos olhos dela. E eu peguei um táxi para o endereço que o detetive havia me dado. Quando cheguei, senti meu coração bater mais forte. Eu estava muito nervoso. O momento da verdade havia chegado. E eu teria todas as minhas respostas. Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu bati de novo, mas parece que não havia ninguém lá. Eu estava ficando com raiva e comecei a esmurrar a porta. Uma velha senhora do apartamento ao lado ouviu o barulho e veio para o corredor. Eu perguntei a ela: "Seus vizinhos estão em casa? Eu estou procurando minha namorada, Alice." A mulher disse que era tarde demais. Os pais da Alice haviam levado ela para o aeroporto naquela manhã. Ela estava indo fazer faculdade em outro estado. Eu me senti horrível naquele momento. Como ela tinha sido capaz de fazer aquilo comigo? Por que não tinha me dito a verdade? Por que inventou aquela história? Eu tinha muitas perguntas e nenhuma resposta. Então resolvi voltar para casa e me esquecer dessas 2 últimas semanas, como se elas tivessem sido só um pesadelo. Já faz 2 anos que isso aconteceu, e muitas coisas mudaram desde então. Agora estou indo para a faculdade como um aluno normal. Tenho uma namorada e não, ela não é virtual. É minha colega de turma. Por que eu ainda estou contando isso para você? Porque a história não acabou ainda. Recentemente eu recebi um e-mail da Alice que dizia: "É a Alice, leia por favor." Eu fiquei muito surpreso e no começo fiquei em dúvida se deveria ler a mensagem, mas resolvi abrir. Na carta ela estaria pedindo desculpas por ter desaparecido daquela forma. Ela escreveu: "Eu não conseguia terminar nosso relacionamento, eu fiquei com pena de você. Aí resolvi sumir. Eu achei que você acreditasse que eu estava em outro país e que você não procuraria por mim. Eu fiz isso porque era uma chance de começar uma vida nova, uma vida saudável. Mas hoje eu me sinto culpada por isso." Desta vez eu não fiquei com raiva. Pelo contrário, se aquilo não tivesse acontecido, eu ainda estaria sentado lá em casa com a minha sociofobia. Mas eu acabei superando aquela doença, pois queria encontrar a Alice. Eu não fiquei magoado nem com raiva dela, e até me senti grato, pois agora eu tinha uma vida ótima e estava feliz. Espero que você tenha gostado de assistir a essa história. Você acha que é melhor terminar um relacionamento ou simplesmente sumir? Você acha que a Alice fez a coisa certa?